Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um conteúdo, né? O último dessa nossa sequência de materiais falando sobre as integrais. Nós já trabalhamos sobre integrais duplas. E na aula de hoje vamos falar sobre integrais triplas, né? É o último assunto do nosso semestre letivo, afinal de contas já estamos finalizando ele. Como vocês sabem, já disponibilizei trabalho, já disponibilizei não só trabalho, como também a lista de exercícios. Então, vocês têm exercícios para fazer já sobre esse assunto. Nós só vamos precisar vê-lo, é claro, para que vocês compreendam o assunto e comecem a fazer já as atividades que já estão disponíveis, tá, para vocês. Infelizmente, esse é o último assunto que nós vamos conseguir ver, né, porque o conteúdo de cálculo 3, como eu já havia comentado, ele é bastante extenso, ele é bastante longo. Infelizmente não vai dar para a gente ver muita coisa dele, né? Esse vai ser o último que nós vamos ver, mas eu espero que a gente consiga futuramente, quem sabe, ver o restante do conteúdo que falta, né? Porque assim, a disciplina de cálculo 3 ela é muito boa, ela é muito interessante, tem muita coisa que vocês vão usar no futuro e seria bom que vocês vissem. Mas a gente trabalha daquilo que é possível, né? Nem sempre é possível fazer o que a gente quer, tá? Mas, enfim, vamos começar o conteúdo de hoje. Vou dar uma aumentada para a gente conseguir ver melhor, tá bom? Essa primeira eu vou retirar e vou dar uma subida nessa para dar uma aumentada, né? Bom, tá aqui. Assim como a gente definiu para integrais, como nós definimos integrais unidimensionais para a função de uma única variável, e como nós fizemos no caso das integrais duplas para funções de duas variáveis, nós vamos tentar definir aqui integrais triplas para funções de três variáveis. Então, seja dada uma função f de x, y, z, certo? E aí, essa minha função ela se dá em x, y, z, né? Onde esse meu x, y, z ele é formado em uma caixa retangular. O domínio da minha função é uma caixa retangular. Por quê? Se eu estou falando de x, y, z, eu estou falando de três dimensões. Se eu estou falando de três dimensões, nós saltamos do aspecto área e passamos a tratar sobre a questão volumétrica, né? Então, nosso domínio agora não é mais uma região no plano, mas é uma área, uma área fica estranho, mas é um local no espaço. Então, o nosso domínio vai ser um local no espaço. E o primeiro caso que nós vamos trabalhar é o caso mais simples. Quando a gente tem onde essa área no espaço é uma caixa retangular, conforme definida aí. X varia de A a B, Y varia de C a D e Z varia de R a S, certo? E aí o que é que acontece? O que é que nós vamos fazer? Deixa eu só subir mais um pouco e aumentar aqui para ficar melhor de ver. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa caixa B e dividir em várias pequenas caixinhas. Lembra que quando a gente falou de integrais unidimensionais de funções de uma variável, nós pegamos o intervalo e dividimos em vários subintervalos. Quando nós trabalhamos em integrais duplas, que nós estávamos trabalhando com uma área, nós pegamos aquela área e dividimos em vários pequenos quadrados, em vários pequenos retângulos. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar essa grande caixa B e dividir em pequenas caixinhas, certo? Fazendo isso a intervalo. Começando pelo eixo X, imagine aqui essa caixa, né? E nós vamos pegar o eixo X e passar vários planos
perpendiculares ao eixo x, né? Paralelos a y e a z, certo? Então nós vamos passar vários planos perpendiculares a x, cortando essa caixa em vários pedaços. E aí nós vamos gerar vários subintervalos xi menos 1 a xi de comprimentos iguais ΔX. Então eu vou passar planos cortando aqui perpendicular ao eixo x, de maneira que esses comprimentos eles tenham a mesma dimensão, todos meçam ΔX, certo? Mesma coisa em CD, né, que é no eixo y. Nós vamos dividir em vários subintervalos, certo? De mesmo tamanho ΔY. E no eixo Z, nós vamos dividir de R a S em vários subintervalos de comprimento ΔZ. Então, ΔX, ΔY e ΔZ são as dimensões dessa pequena caixinha aqui que nós pegamos aqui na imagem, certo? Mas que no fundo elas são iguais às demais caixas formadas nessa grande caixa B. Então todas essas caixinhas que você pode ver aqui, elas são formadas a partir dessa pequena caixa B e JK, certo? Deixa eu pegar aqui. Essa pequena caixa B e JK, ela tem essas dimensões aqui. E todas as caixas dessa grande caixa B, todas essas pequenas caixinhas, têm a mesma dimensão dessa caixa B e JK, certo? Então, os planos que passam pelas extremidades desses subintervalos dividem a caixa B em L e Mn subcaixas. O que isso quer dizer? Eu peguei no eixo X e dividi em vários subintervalos, não foi? Cada um de comprimento L. Em L subintervalos, na verdade. Cada um de comprimento ΔX. No eixo Y eu dividi em M subintervalos. Cada um de tamanho ΔY. E em Z eu dividi em N subintervalos, cada um de tamanho ΔZ. Então se você pegar, eu tenho M caixas em X, N caixas em Y, L caixas em X, M caixas em Y e N caixas em Z, então aí é como se a gente estivesse fazendo a fórmula do volume. Largura vezes comprimento vezes altura, me dá o total de caixas. Que é isso aqui que ele faz, né? Então cada intervalozinho desse, cada caixazinha dessa, vai ter esse tamanhozinho aqui, tá bom? E aí o que é que nós fazemos nesse tipo de caso? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar cada uma dessas caixas, certo? E eu não quero o volume delas. Eu quero o volume delas. Para isso, eu vou fazer o somatório de todas essas caixas. Então eu vou pegar a função vezes ΔV, que ΔV é o ΔX, ΔY, ΔZ, ou seja, eu vou pegar o volume e multiplicar pela função. E aí vou somar todas as caixas, porque isso aqui teoricamente é o volume de uma caixa. Eu vou somar todas elas. Ao somar todas elas, eu faço 3 somatórios, em X, em Y e em Z. E me dá isso aqui. Só que mais uma vez, isso não é uma exatidão, é uma aproximação. E aí, para que isso se torne de fato a integral tripla, eu vou ter que utilizar o limite, fazendo LMN tendendo ao infinito. Porque à medida com que LMN tende ao infinito, essas caixas se tornam cada vez menores. E aí o valor final se aproxima da realidade. Assim como nós fizemos lá com integrais duplas e triplas. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a integral tripla de f na caixa B é o limite infinito de um somatório triplo de Riemann, né? A gente segue o mesmo padrão da integral de funções de uma variável e da integral de funções de duas variáveis, tá? Eu só quero ressaltar uma coisa aqui, tá? Nessa caixa aqui, certo? O que nós estamos calculando não é o volume, tá bom? Porque o que era que a gente fazia antes? A gente pegava a função, que funcionava como altura, lá em integrais duplas, lembra? A função funcionava como altura e eu multiplicava pela área no plano. Aí ficava a área da base vezes a altura que me dava o volume.
Isso daqui que eu estou obtendo nas integrais triplas é uma outra coisa, né? Que depois a gente pode ficar mais claro pelos exemplos. Por exemplo, vamos supor que essa função me dê é uma quarta dimensão, vai além do espaço. Então vamos supor que essa função, eu consigo construir uma função que me dá a temperatura a partir a temperatura de um ponto no espaço. Então eu escolho um ponto no espaço, aplico na função, o resultado que eu encontro é a temperatura. E aí, essa função f de x, y, z representa isso. Por exemplo, né, nesse exemplo hipotético, a temperatura pegando um ponto no espaço e aplicando na função, eu gero a temperatura, tá bom? Então essa integral aí, ela não vai funcionar como volume, ela vai servir para outra coisa que a gente teoricamente iria ver futuramente, só que por conta da ementa não vai dar tempo, tá bom? Eu estou ensinando mais aqui como resolver porque a nível de aplicação vocês vão ver isso bem melhor do que no curso de cálculo, no curso de física. Vocês sabendo resolver o integral triplo, para mim eu já fico satisfeito porque a aplicação não vai faltar para vocês. Então vocês vão ver onde é que se aplica essas coisas, tá bom? Então vamos resolver um exemplo aqui. E aí na próxima aula a gente fala sobre integrais e funções gerais, tá? Então, assim como integrais duplas, o método cálculo para calcular uma integral tripla consiste em expressá-la como uma integral iterada, ou seja, conforme a gente pode ver abaixo. Se f é uma função contínua numa caixa, x variando de AB, y de CAD e z de RAS, basta que eu faça a integral tripla colocando os limites de integração na função, né? Então, integral de RAS, integral de CAD, integral de AB, de f de x, y, z, dx, dy, dz. Certo? Lucas, então como é que eu resolvo uma integral tripla? Vamos para o nosso exemplo de hoje, tá? Deixa eu apagar isso aqui também, que não vamos ver hoje. Calcule a integral tripla, né? X, y, z ao quadrado dv, de maneira que, ele diz que aqui que o meu domínio é a região B, né? É a região no espaço B, e ele diz que B é uma caixa retangular, que é dada por essas condições aqui. X variando de 0 a menos 1, y de menos 1 a 2 e z de 0 a 3. Então, vamos seguir o padrão que a gente viu mais acima, né? Vai ficar integral. Opa, ficou meio esquisito aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui. Integral, vamos botar em z primeiro, né? De 0 a 3. Integral em y de menos 1 a 2, integral de 0 a 1, que é a de x y, z quadrado. Aí vamos de trás para frente. Nessa primeira integral dx, a próxima é a dy e a última é a dz. Então como é que a gente resolve essas integrais? Primeiro a gente começa pela integral de dentro, certo? Que no caso é... Opa! Parece que eu estou no Amapá, luz falhando aqui. Mas vamos lá. Eu vou ter que fazer essa integral aqui dx, certo? E aí como é que vai funcionar? Vamos ter que calcular a primitiva de x, certo? Então eu vou repetir de 0 a 3, de menos 1 a 2, e aí vamos calcular a primitiva de x. A primitiva de x é x quadrado sobre 2, yz quadrado, variando de 0 a 1. De 0 a 1, é isso mesmo, variando de 0 a 1. dy dz. Então vamos começar aplicando em x, né? Em 0 vai ser 0, não vou precisar nem colocar, basta aplicar em 1. Então vai ficar integral de 0 a 3, integral, eita, isso aqui tá ruim, de menos 1 a 2, de aplicando em 1, 1 ao quadrado é 1, sobre 2, 1 meio. Esse 1 meio eu já vou tirar logo da integral, certo? 1 meio de y z quadrado dy dz, ok? Então aqui vai ficar 1 meio.
E aí agora eu vou integrar y. Y vai ficar y quadrado sobre 2, certo? Então vai ficar aqui. Integral de 0 a 3. Eu não estou resolvendo. Eu vou resolver esse pedaço aqui primeiro. Meu dy, ok? A integral de dentro. E aí como é que vai ficar? Y quadrado sobre 2. Z quadrado. Variando de menos 1 a 2 dz. Aí vai ficar 1 meio de... Aí vamos aplicar, né? Em 2. 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2 z quadrado dz. Né? Aplicamos em 2 menos aplicando em menos 1. 2 ao quadrado é 4 sobre 2. E menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2. Então vai ficar 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, que dá 3 sobre 2. Que eu vou tirar da integral. Então vai ficar 1 meio vezes 3 sobre 2, integral de 0 a 3, de z ao quadrado dz. Isso aqui de fora vai ficar 3 quartos. E aí eu vou calcular a primitiva daqui, né? Vai ficar z ao cubo sobre 3, variando de 0 a 3. Em 0 vai ser 0, eu vou aplicar em 3. Então vai ficar 3 quartos vezes 3 ao cubo sobre 3. Esse aqui já corta, né? 3 ao cubo é 27. Vai ficar 27 sobre 4. Então deu para entender como é que a gente resolve integral? A gente vai resolvendo de dentro para fora, né? Comecei primeiro aqui pelo dx, como vocês podem ver aqui, ó. Resolvi essa de dentro que está marcado com vermelho, certo? Integrei, resolvi, pronto. Ficou as duas. Aí agora eu vou para a próxima de dentro, que no caso é a de y, né? Z é, no caso, na primeira parte, né? Como eu estava integrando x, y e 0 funcionavam como constantes, só acompanhava a integração do x. Aqui a mesma coisa. Eu estou integrando y, z vai funcionar como constante, ele só acompanha a integração de y. Tá? Aqui, apliquei direitinho, sobrou só uma integral em função de z. Faço a integração e multiplico tudo aqui. E é esse o resultado que nós encontramos. Tá bom? É isso na aula de hoje. Eu não vou mais falar mais nada porque integrais sobre regiões gerais eu quero deixar uma aula só para ela, porque é um conteúdo bem amplo assim, e eu preciso, não adianta eu começar agora e na próxima aula eu ter que revisar as coisas, porque eu tenho que explicar tudo numa aula só para que você possa perceber as diferenças entre elas, certo? Entre os tipos de integrais. Porque, ó, vou baixar aqui só para mostrar. Tem as integrais do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Aí tipo 1, 2 e 3, cada uma delas tem o tipo 1 e o tipo 2. Então, eu vou ter que explicar isso minuciosamente para que isso não gere dúvidas. Então, a próxima aula ela vai ser mais extensa. E aí, para compensar de hoje, eu vou fazer ela mais curta. E até para que vocês tenham mais tempo para atualizar os exercícios, né? Ver as aulas mais atrasadas, tirar as dúvidas e resolver as listas. Então a próxima aula ela vai ser um pouco mais extensa, tá? Porque eu tenho que explicar detalhadamente cada um desses tipos, fora que eu vou resolver os exercícios. Nos slides tem as integrais triplas, em coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, mas eu não vou trabalhar isso porque não vai dar tempo. Se eu... como eu disse, parece que eu estou no Amapá. Se eu... tentar dar isso aqui vai ficar nas carreiras, porque a gente já está terminando o ciclo. Então, assim, não tem condições, tá? Infelizmente, é uma parte que vai ficar sem ser dada, pelo menos nessa disciplina. Mas não se preocupem que podem haver oportunidades, né, da gente ver esse conteúdo por aí em outras disciplinas, em outras matérias, tá bom? Mas pelo menos eu tentei correr para que a gente pudesse ver pelo menos aquilo que era mais essencial, aquilo que era mais importante para vocês, ok? Então, a aula de hoje é isso.
Utilizem esse tempo a mais que a gente teve dessa aula mais curta para resolver as atividades, colocar as coisas em dias, tá bom? E próxima semana a gente vai tirar as dúvidas dessa aula e, como de costume, de qualquer outro conteúdo que vocês possam ter dúvida, tá bom? Gente, pois é isso. Abraço. Valeu, tchau, tchau.